O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo, para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Podeis sentar um instante, irmãos e irmãs. Amado povo de Deus, a liturgia desse 21º domingo do tempo comum nos trazem algumas verdades sobre nós muito importantes para reconhecermos e para contribuirmos com a graça de Deus no nosso processo de conversão. Uma coisa é certa: nós, seres humanos, por estarmos subjugados às coisas desse mundo e necessitarmos das coisas desse mundo para nos mantermos de pé e seguindo em frente neste mundo, nós precisamos de referências, precisamos de exemplos, precisamos de valores, precisamos de âncoras. Olha o que disse a oração de coleta hoje, já disse metade da homilia, a oração de coleta que nós rezamos. A oração de coleta dizia: Senhor, nos dê a graça de termos o nosso coração ancorado nas coisas onde estão as verdades eternas, apesar de vivermos as instabilidades desse mundo. São duas verdades que nós precisamos lembrar na liturgia desse fim de semana. A verdade de que somos instáveis, e tem muita gente que não tem coragem de reconhecer que é uma pessoa instável. E aqui, instabilidade, como fruto do pecado original, é algo que acontece com todo mundo. Não acontece somente com aqueles que entram em patologias psíquicas e precisam da terapia, mas não, nós somos instáveis. Desde o pecado original nos tornamos instáveis. Padre, e como eu curo isso? Nesse mundo não tem cura. Não tem 100% de cura para a instabilidade. Agora, para lidar com as instabilidades humanas, é preciso que eu procure coisas que sejam realmente estáveis, para eu me apoiar. E aí nós chegamos ali ao exemplo da segunda leitura de hoje, que não tem a intenção de falar do sacramento do matrimônio em si,
mas traz para nós um recurso, uma âncora, uma verdade, uma referência que ela é estável. Comparando a relação do marido com a mulher no casamento, o Senhor quer manifestar para nós como se dá a relação de Cristo com a igreja. Cristo como cabeça do corpo, Cristo como cérebro. Em outras palavras, Cristo precisa ser a mente pensante de todas as nossas relações. Todas. A nossa relação conosco, a nossa relação com o próximo e a nossa própria relação com Deus. Cristo precisa ser o grande mediador das nossas relações. E aí, quando nós vemos a relação de um Cristo, cabeça, que cuida da igreja como seu corpo, nutre a igreja do necessário para a igreja não perecer, sobretudo com a Eucaristia, nós entendemos que ao cuidarmos uns dos outros, nós precisamos cuidar de nós para não deixar o outro perecer. Perecer nas instabilidades desse mundo, que são realmente violentas muitas vezes. Imagina um navio, que precisa atracar e não tenha uma âncora. Imagina o estrago que não acontece com um barco que precisa parar e não tenha uma âncora. Imagina um ser humano que está submetido a todas as tempestades, desafios e precariedades e instabilidades desse mundo, que não tenha onde atracar a sua alma, que não tenha onde atracar o seu coração. E aí às vezes, meus irmãos, e eu vou dizer para vocês, eu arrisco a dizer que na maioria das vezes, é esmagadora a quantidade de vezes, que nós até sabemos disso, mas nós queremos ancorar a nossa alma, a nossa vida, a nossa esperança, o nosso apoio em instabilidades também. Por exemplo, se todo ser humano é instável, por que eu, na minha suma inteligência humana, vou querer colocar o apoio da minha vida em outro ser humano? Por que eu, na minha suma inteligência humana, na capacidade que Deus me deu de pensar o que é correto, para não fazer o que é errado, sabendo que tudo nesse mundo é precário e instável, é passageiro, eu vou querer optar por depositar a minha confiança em pessoas, em lugares, em coisas, em músicas, em músicos, em ídolos, em políticos, em sentimentos? Por quê? É escolher continuar vivendo uma indecisão que esmaga a nossa vida, porque a indecisão é isso que faz conosco. E a indecisão, claro, é fruto da instabilidade gerada pelo pecado original, e que nós precisamos lutar. E aí, como se luta? Vamos para a primeira leitura de hoje, para o Evangelho, que estão falando do mesmo tema da segunda, estão falando disso para nós. Estava Josué com as 12 tribos reunidas. Olha que coisa linda de ver. 12 tribos reunidas depois de tanto perrengue no deserto, depois de tanta gente reclamando e morrendo. Gerações e gerações foram perecendo na areia quente do deserto e no frio da noite do deserto, até conseguirem chegar ao momento de estarem as 12 tribos reunidas. Só que havia uma insatisfação do lado de Deus em relação a isso. Para Deus ainda não estava bom. Estava acontecendo alguma coisa no meio dessa reunião, muito mais além. Estava acontecendo e passando coisas no coração dessas pessoas que não estavam agradando a Deus. E aí Deus pede Josué para dizer ao povo: depois de tudo que vocês viram, viveram, experimentaram, depois de todo o bem que eu já fiz a vocês e aos antepassados de vocês, desde o momento que os escolhi, desde o momento que os libertei do Egito, desde o momento que os alimentei no deserto, dei água e trouxe até aqui para avistarem a terra prometida, depois de tudo isso ainda escuto murmurações e corações divididos.
pessoas que ainda têm dúvida se devem depositar o apoio da sua vida na minha mão, ou se devem continuar com o coração dividido, se apoiando em diversos outros deuses. Os deuses da Mesopotâmia, que eram adorados quando o Egito chegou, os deuses dos amorreus. E aí o Senhor pede que Josué pergunte aos líderes das tribos, aos líderes, aos magistrados, a nata daquelas tribos: o que vocês querem para a vida de vocês? Quem vocês querem seguir? Eu preciso que vocês decidam, para eu continuar fazendo no meio de vocês o que eu tenho que fazer. Porque se vocês não decidirem, não derem abertura para isso, não vai adiantar eu ficar insistindo, fazendo, porque vão ser tentativas quebradas, alianças rompidas, e nós precisamos tomar uma decisão. E aí esse mesmo Deus, cerca de 10 séculos depois, 11, 12 séculos depois, está discursando para aquelas pessoas que o seguiam. O padre abre um parêntese para explicar para você por que eles estavam questionando a Jesus, dizendo que a palavra era dura. Isso é muito duro. De que o Senhor estava falando? Vamos lembrar que a gente já está lendo, com exceção do domingo passado, que foi a Assunção de Maria, nós estamos lendo há alguns domingos o Evangelho de João, capítulo 6, discurso do pão da vida. E até aqui nós já ouvimos o povo reclamar no deserto, nós já ouvimos o Pai mandando maná do céu, e nós já ouvimos Jesus tentando catequizar-nos, afirmando para nós que o verdadeiro pão da vida é Ele o pão da vida, é Ele o pão do céu, Ele é o alimento verdadeiro. E isso estava caindo com dureza no coração das pessoas. Isso estava caindo com sinal de dúvidas no coração daquelas pessoas. E aí, como diante dessas pessoas estava crer ou fugir, muitos começaram a fugir da verdade e foram embora. E aí o Senhor olha para os seus, né? Se fosse hoje, provavelmente o Senhor estaria perguntando para você que está na missa de domingo à noite, que diz que acredita nele, que diz que é cristão, que diz que é católico e tudo mais: vocês também não quereis aproveitar a oportunidade e fugir? Pode ser que você não levante do banco agora porque tem vergonha, mas pode ser que no seu dia a dia você já esteja muito mais longe de Deus do que você imagina, fazendo tudo o que não deve fazer. E aí Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde nós vamos? Ninguém consegue dizer para nós o que o Senhor diz. Ninguém consegue salvar a nossa alma de tanta tempestade como o Senhor salva. Ninguém consegue curar tanta gente, ninguém consegue libertar tanta gente, ninguém consegue ter um olhar misericordioso por nós como o Senhor tem. Ninguém, Senhor, só Tu é que tens palavras de vida eterna. Nós vamos ficar, porque nós reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. E agora, meus irmãos, a liturgia da palavra nos entrega uma decisão nessa noite. Decidir pela indecisão, quando não decidimos por Deus, ou decidir pela decisão, quando paramos de apostar e depositar a nossa confiança em todas as coisas, ou em muitas coisas, e deixamos somente uma parte para Deus. Precisamos ser como Maria, toda de Deus. Precisamos ser como os santos que aprenderam a ser todos de Deus e parar de contar com os apoios desse mundo, porque todos os apoios desse mundo enferrujam e caem. E aí nós vamos fazendo a experiência na nossa vida de passarmos a vida nos apoiando em pessoas, e quando essas pessoas morrem, a gente quer morrer junto, porque no fundo
elas já ocuparam o lugar de Deus na nossa vida há muito tempo e nós nem percebemos. E olha que não pode ser só com pessoas, isso pode ser com uma diversidade de coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Pode ser que você esteja idolatrando hoje o seu trabalho, que se você perder, você morre junto. Pode ser que hoje você esteja idolatrando o seu marido, a sua esposa, e aí quando eles erram, você morre junto. Pode ser que você esteja idolatrando os seus filhos, e aí quando acontece uma decepção com eles, você, pai e mãe, se sentem as piores pessoas do mundo e querem morrer. Pode ser que você hoje esteja se apoiando em tantas outras coisas, mas eu te digo, essas tantas coisas não morreram na cruz para te salvar. E nunca morrerão. Jamais morrerão. Só nosso Senhor fez isso. Só nosso Senhor consegue nos preencher do que precisamos. E por isso, o nosso único apoio precisa ser Deus. Precisa. Nesse mundo, nós precisamos de pessoas para poder contar. Agora, a ponto de nos apoiarmos como se fossem pessoas capazes de fazer com que nós cheguemos à eternidade por força própria, não. Essas pessoas também vão nos decepcionar, né? É muito interessante os casais de namorados, né? Que quando começam a namorar, pode acabar o mundo, que só importa para eles um e outro. Se tiverem que abandonar a família, abandonam. Se tiverem que abandonar a igreja, abandonam. Em nome de uma paixão que não sabe nem se vai dar certo. As coisas desse mundo precisam ser tratadas dessa maneira, porque mesmo que deem certo, elas vão acabar. Deus não acaba. E jamais acabará. Por isso, assim como Josué faz esse enfrentamento lá no Antigo Testamento, e assim como Jesus traz esse enfrentamento no Evangelho, hoje a palavra de Deus traz esse enfrentamento para nós. E nós precisamos encarar a verdade. Somos pessoas instáveis, inseguras e indecisas. E seremos cada vez mais a partir do momento em que de Deus tirarmos o apoio da nossa vida. Então vamos pedir a Maria, nossa mãe, que nos ensine a sermos todos de Deus. Mesmo que numa hora ou outra vacilemos, Nossa Senhora nos aponte o caminho da volta para Deus. E que junto com São José, eles possam estar intercedendo por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.